Olá, bom dia! Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Tudo, onde tudo pode, desde que não prejudique ninguém e principalmente hoje, desde que não tenha muita mentira, né? Antes de qualquer coisa, quero pedir para vocês seguirem a gente. Quem não segue, por favor, nos siga no YouTube, faça sua inscrição, ativa o sininho. A gente tá no TikTok, no Instagram, no YouTube, obviamente, como eu falei, e agora no Spotify, né? Porque podcast é no Spotify, né? A gente tá chique, né, Dani? Agora a gente tá podendo. E aí, minha amiga, me conta sobre mentira. O que você pensa sobre mentira em geral, pra gente começar? Mentira... Bom, mentira é uma coisa assim, né? Quem falar que não mente... Fala. Não, pode falar. não. Por favor, eu perguntei, quero ouvir. Mentira é uma coisa assim. Quem falar que não mente é mentiroso. Porque todo mundo um dia mentiu ou vai mentir. E tem quem minta hoje, quem tá mentindo agora, né? Agora, o que eu acho da mentira? Eu não vou falar que existe uma mentira boa. Porque eu acho que é meio forçoso isso, né? Ah, eu menti pro bem. Mas eu acredito que tenha aquela mentira, como é que eu vou te falar? Ingênua. Ou então, se a palavra não for ingênua, é uma mentira, assim, que é leve. Pronto. É muitas vezes para você se safar de uma situação, para você... Às vezes enganar o filho. Quem nunca mentiu para enganar o filho, principalmente quando é criança, né? E mesmo às vezes adulto. Mas assim, o que eu acho da mentira, eu não acho a mentira uma coisa assim... Eu não julgo quem mente. Mas eu acho que a pessoa tem que ter cuidado para não ser um mentiroso contumaz. Eu acho que quando a mentira, ela passa a ser uma coisa que faz parte da sua vida todos os dias, a todo momento, você mente pra tudo, né? Aí eu realmente acho que a mentira é uma coisa que ela não vai trazer nenhum benefício. Muito pelo contrário, né? Eu acho que ela vai, muitas vezes isso acontece, né? Tem até um termo que se usa pro mentiroso, que ele mente tanto, e ele começa a criar um cenário pra mentira dele, né? Então ele conta uma história que nunca existiu, ele narra essa história com riqueza de detalhes, e ele narra tantas vezes, de forma reiterada, que daqui a pouco ele cria o cenário. Né? Eu estava num lugar assim, apareceu fulano. Não existiu isso. Mas isso passa a fazer parte da vida dele, porque ele mente o tempo todo. Né? Então, você perguntou o que eu acho da mentira. Eu acho que a mentira é uma coisa que ela existe, todo mundo, fatalmente, mentiu, mente e mentirá. Né? Eu acho que não tem como. Quem falar, eu nunca menti, é mentiroso, né? Então, eu acho realmente que a mentira, ela existe e depende do que você faz, de como você usa, do quanto você usa, do para que você usa, né? E você acha... Você já respondeu um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Por que as pessoas mentem? Tanto o mentiroso contumaz, como você disse, é o quê? É ego, é insegurança... quanto o mentiroso útil, né, ou inofensivo, né? Por que você acha? O que motiva as pessoas a mentirem? Então, Kiki, é difícil falar, né? Tem aquele mentiroso, esse que eu falo do contumaz, muitas vezes ele pode ser em virtude realmente do ego, né? Um narcisista, é muito comum, né? O narcisista mente demais, né? E se vitimiza, enfim. Ele sempre conta a história do jeito dele, de forma que convém a ele, sempre, né? Ele sempre estraga tudo. Não pode ter festa com o narcisista, porque ele vai lá e inventa alguma coisa, ele estraga a festa, ele sempre cria uma situação. Agora, o mentiroso leve, né? Ele vai mentir muitas vezes para se safar de alguma situação, né? Mas aí também você tem que pensar que tipo de situação. Então, eu vou falar uma mentira bem besta, né? Às vezes você tem uma pessoa que não é sua amiga, porque amigo, você acaba falando sempre a verdade, ou teria que falar, né? Mas uma colega, né? Essa colega te chama para comer, sei lá. Você combinou com ela hoje que você vai almoçar com ela amanhã. Aí, de repente, dá uma baita de uma preguiça, sabe? Ai, que preguiça, eu não vou almoçar. Tô cansada, tô me achando, não tô num bom dia, né? Aí você resolve falar para ela que surgiu um imprevisto e que você não vai conseguir almoçar com ela. Então isso, eu acho que é uma mentira que ela não é aquela amiga que você poderia falar, amiga, ó, deu uma baita de uma preguiça, não tô afim, né? Às vezes você mente uma bobagem, né? Você quer desmarcar um compromisso, um dentista, por exemplo, que você vai fazer uma obturação. Tô com dor no dente, tá um saco, mas não tô afim de hoje ir lá na cadeira, tomar anestesia. Eu vou desmarcar essa consulta, vou falar que surgiu um compromisso. Essa mentirinha aí é uma mentirinha boba, né? Agora, aquela mentira... O mentiroso contumaz também, que ele mente com relação a ele só,
né? O que vai acontecer com essa pessoa é que uma hora ela vai ficar isolada, porque a mentira tem perna curta. Mas eu acho que o pior da mentira é quando você também envolve outras pessoas na sua mentira, né? Aí fica complicado, porque você começa a envolver terceiro, e aí você depende do terceiro para bancar aquela mentira com você. É um negócio. Agora, quando o mentiroso contumaz, ele mente para prejudicar, né, com o intuito realmente de, né, e a gente que trabalha como advogado, a gente vê isso muito em processo, né, muitas vezes aquele litigante de má fé, aquele cara que tem má fé mesmo, que ele faz de propósito para prejudicar, aí esse aí não tem nem o que falar, né, Kiki? Não tem nem o que dizer. Essa mentira aí realmente eu acho que é a pior, né, a pessoa que mente para prejudicar. Sem dúvida nenhuma. E você já foi vítima de alguma grande mentira que tenha te prejudicado absurdamente? Absurdamente? Bom, eu tenho assim... eu fui vítima de uma grande mentira, de algumas, né? Mas eu tenho uma em especial que mexeu muito comigo, né? Me prejudicou minha mãe, meu irmão na questão financeira, eu vou dizer assim. Mas mais do que isso, me deixou muito chateada, né? Porque foi com alguém muito próximo que se valeu da confiança de meu pai quando era vivo, uma pessoa muito querida pelo meu pai. Depois meu pai faleceu, se valeu da confiança da minha mãe. Quebra de confiança é triste, né? Então, pois é. E aí essa pessoa, ela tinha... minha mãe e meu pai tinham negócios com essa pessoa, investiam em imóveis que iam a leilão, enfim. E essa pessoa pegou um dinheiro da minha mãe, falou que ia fazer, como sempre havia feito até então, né? Nessa ocasião, meu pai já era falecido. E depois ela falou para nós que não teve retorno nenhum. Nem o dinheiro investido. Essa mesma pessoa, muito próxima... Um ladrão. É um ladrão. Ela entrou com um processo em nome do meu irmão, né? Uma pessoa... recebeu o dinheiro e não pagou meu irmão. Então, quer dizer, e mentiu falando que o processo ainda estava em andamento. E eu, como nós confiávamos cegamente, nunca tinha ido atrás de saber. O dia que eu fui atrás, eu descobri a mentira. Então, essas mentiras mexeram na questão material, sim, isso é dose, né? Mas mexeu também no nosso emocional. A gente rompeu relações com essa pessoa, né? E é uma pessoa que, volto a dizer, era muito querida, me carregou no colo. Então, quer dizer, e a gente ficou muito chateado com tudo isso. É mais do que uma mentira, é uma traição. Foi mais do que uma mentira. Eu acho que foi a traição. É exatamente isso. Então, eu fui, sim. Em outras ocasiões, que não vale a pena aqui nem eu mencionar, mas algumas mentiras realmente machucaram muito, né? Tem aquelas mentiras que são para ajudar. As pessoas acham que vão ajudar. Eu já ia te perguntar, eu quero que você fale se você já mentiu alguma vez para ajudar alguém ou em prol de alguma outra questão, né? Se você já, sei lá, cometeu, eu costumo brincar, né? Cometeu alguma mentira boba, assim. Útil, mentira útil. Então, mentira útil, para mim, eu já cometi. Quando era útil para mim. Por exemplo, eu me esquivar de um compromisso, já. Agora, eu já fui vítima, né, de uma mentira que a pessoa que fez achou que era útil e que ia me ajudar, né? E acredita nisso, com certeza. E quem fez foi a minha mãe. Eu acredito que a minha mãe mentiu realmente querendo me ajudar. Então, e minha mãe tinha muito disso, né? A gente mente, às vezes, para poupar. A justificativa da minha mãe é poupar o sofrimento, poupar... E a gente erra, às vezes, querendo poupar, né? Pois é. E a minha mãe foi com meu irmão, isso. Minha mãe fez isso. Meu irmão, quando foi baleado, né? Em 2003, fevereiro de 2003... Meu irmão tomou um tiro lá no Rio, dentro do carro, foi uma coisa horrível. Ele foi parar na UTI, ficou meses na UTI, demorou a vir a São Paulo para tratar aqui, ficou 1 ano parado, perdeu 1/3 do pulmão, foi uma coisa horrível. E eu não sabia. Foi bem próximo à nossa formatura de faculdade, inclusive. E minha mãe queria me poupar por conta disso. Teria formatura. E teve a formatura sem eu saber do meu irmão. Momento de festa para você, né? E teve. Até a formatura eu não sabia de nada. Eu vi minha mãe e meu pai e falei, mas meu irmão não veio na minha formatura? Minha mãe, ele teve um problema. E eu, num momento, fiquei chateada com ele. Porque ele tinha que estar na minha formatura. Eu fui na dele, ele tinha que vir na minha. Então, veja que a mentira até aquele momento fez com que eu me chateasse com o meu irmão. Pois é. Mas aí, um dia eu estava em casa, depois da formatura, e... Eu percebi que a minha mãe estava atendendo o telefone tocava, minha mãe não deixava atender. Quando ela descuidou um momento, eu atendi o telefone. E aí tinha um rapaz lá falando, e falou assim, é a mãe do Luiz Fernando? Eu falei, não, quem é? Eu falei, é a irmã dele. Aí a pessoa falou assim, o Luiz Fernando como é que tá? Aí eu falei, tá bem, sabe, naquela...
mas ele já saiu da UTI? Você nem sabia. Aí eu falei, olha, eu não sei, minha mãe tá no banheiro, eu vou ver. Eu desliguei o telefone e saí correndo, gritando pela casa. O Fernando tá na UTI. Aí minha mãe saiu e falou, o que aconteceu? E quando eu tinha chegado em casa, meu pai não estava em casa. E minha mãe falou, eu falei, cadê meu pai? Seu pai foi pro Rio. Eu falei, que Rio? Meu pai não era de viajar. Minha mãe se atrapalhou. Que Rio? Ela não falou, por exemplo, Rio de Janeiro ver seu irmão. Sabe, demorou pra ela. E eu achei alguma coisa estranha, mas até aí... E aí minha mãe falou que meu irmão tinha levado um tiro. Então, veja. E aí eu me culpei no primeiro momento, porque eu tinha ficado chateada com meu irmão. E, no fim, não era nada disso, né? E foi uma mentira, sem dúvida. E útil pra te proteger. Para me proteger. É que eu tenho pra mim, né, a minha opinião, que a mentira nunca ajuda. Nunca. Eu prefiro dizer pra uma amiga, eu não tô disposta hoje, eu não tô afim, eu não tô afim. Não, mas para uma amiga você fala. Mas Ou até pra um conhecido, eu, né, obviamente, cada um tem a sua forma de agir. Eu prefiro, porque também tem aquela história que eu queria que você falasse um pouco, e você começou a falar, mas eu queria que você desenvolvesse mais. Sobre o mentiroso que cria uma grande mentira, um enredo de mentiras, né? Um pod de mentiras. É uma novela. E ele acredita naquela mentira. Só que, assim, as pessoas têm, por exemplo, nós, advogados, a gente tem uma cabeça analítica. É difícil uma pessoa conseguir mentir pra mim. Porque, assim, eu acompanho, eu tenho uma super memória. A gente pega. Eu presto atenção, né? E aí... Quando você descobre, é uma baixaria. Você descobrir que o outro está mentindo deliberadamente. Você tem alguma história assim? Eu tenho, mas assim, Que você pega na mentira, peguei, o rabo dela, peguei na mentira, bate nela. Peguei na mentira e peguei na mentira assim. E não é feio? É feio. E eu não falei nada, porque eu peguei na mentira um colega, muitos anos amigo. Tava ele, os filhos, a esposa, o meu namorado na época que não fazia direito, não tinha noção nenhuma de direito, nada, não era advogado, enfim, não fazia direito, não era advogado, faz um passado recente. E a gente conversando no almoço, eu já estava desconfiada que ele tinha alguma coisa, não sei se era um caso extraconjugal, alguma coisa andava meio fora da linha. Foi no show do Coldplay, não? Não sei. Talvez, mas não foi nesse show que aconteceu, foi ali, na mesa do restaurante. Ele tinha tido um júri na semana anterior, que nós íamos nos encontrar. Então ele emendou, ele foi no domingo ou no sábado para viajar pro júri, num outro estado, inclusive. E aí a gente não pôde se ver aquele final de semana. No fim de semana seguinte, a gente estava lá, e aí eu perguntei, mas como é que foi o júri e tal? Ele falou assim, não, o júri foi adiado. Eu falei, adiado? Ele falou assim, Eu falei assim, mas por quê? Não deu tempo de ouvir todo mundo. O júri ter sido adiado, ok. Mas por que não deu tempo de ouvir todo mundo? E aí marcou sei lá, ele falou na época, a gente estava em maio, junho, marcou para setembro. Eu pensei na hora, falei, gente, mas peraí, não pode ser um júri. Assim. Você vê que mentira besta, ele esqueceu que estava com uma advogada na mesa? Entendeu? Mas eu fiquei quieta, porque minha vontade de falar, fofinho, isso não existe, né? Então, fica chato. É chato. Eu fiquei, engraçado que a gente fica sem graça pelo mentiroso, né? Vergonha alheia. Vergonha alheia. Então, já aconteceu. Eu acho que já uma pessoa... aconteceu. Claro que essa mentira não te prejudicou diretamente, não interessa o que ele estava fazendo ou não. Mas, assim, o que você pensa dele não mudou? Muda, claro que muda. Né? Claro que muda. Eu não sei por que as pessoas precisam disso. Agora, eu sei que você está me perguntando, mas eu vou te perguntar. Porque você falou o seguinte, né? Você fala assim, eu falaria a verdade até para minha colega, tal. Então, você não mente? Claro que mente. Tá. Não, eu seria uma grande mentirosa. Se você falasse que não mentia. A grandíssima mentirosa, se eu dissesse que não minto. Mas eu evito. Tá. Por mim. Não é por nada nem por ninguém. Não, eu evito por mim também. Eu evito por mim. Primeiro, para não ser desconsiderada, porque eu acho uma baixaria. Né? Desmascarada. Eu acho uma baixaria a pessoa mentir e o outro perceber. É muito chato. É muito chato, né? Porque assim, a noção que eu faço, a gente tenta não julgar, não sei o quê. Mas quando eu pego alguém mentindo, assim, que eu falo, nossa senhora. E quando vem de alguém que você não espera, nossa senhora, né? É eu gostaria de pegar menos mentiras. Então eu evito. É claro que a gente até já conversou sobre isso em pod. A gente evita cometer sincericídio, você não vai ofender o outro. Mas se não precisa mentir.
E aí eu você acho. mente em que situação, por exemplo? Não, acho que talvez isso. Ai, olha, hoje eu não tô disposta, mas aí eu não tô afim. Aí eu falo que eu tô doente. Entendi. Ou, pra não falar, não tô afim, porque a pessoa vai achar, ai, não tá afim de sair comigo. Não é tem isso. tem gente que olha contra... E tem gente que não aceita não, né? Eu tenho algumas pessoas na minha vida que não aceitam não. Sim, aí é difícil. Então, se eu não falar que eu perdi um dedo, entendeu? Eu preciso falar que caiu uma perna, eu preciso inventar alguma coisa. Entendi. Senão a pessoa não aceita. Entendi. Né? Então também você vai lidando com aquilo, mas eu evito por mim, porque eu me sinto mal de mentir. Não porque eu seja nenhuma puritana, nada disso. Mas eu me sinto mal. Meu pai brincava que ele não tinha amante porque dava muito trabalho. Nossa, Kiki, eu concordo com seu pai. Entendeu? Dá muito trabalho ter amante. Mentir dá trabalho. E eu vou te falar, eu não sou pessoa boa pra mentir. Ai, Porque tem você memória sabe curta. que a minha memória é uma ostra. Meu nome devia ser Dolly. Meu Deus, meu irmão é Nemo, meu irmão amigo, né? Porque, gente do céu, eu esqueço. Então, eu morro de medo porque se você mente e depois você esquece que você mentiu, e você mentiu pra uma pessoa que tem uma memória boa, essa pessoa vai falar, caramba, mas peraí, lá naquela ocasião ela não disse isso. Ela mentiu. Então, eu evito construir mentiras. Minha mentira é pontual, é uma mentira que foi pra agora. Olha, vou desmarcar o dentista porque... surgiu uma emergência. E eu evito também botar doença no meio. Eu tenho meio... até por conta que palavra tem poder, a gente atrai. Mas importante. muitas vezes, a mãe do meu sócio, que já esteve doente, repetiu a doença... várias vezes. Fez valer, entendeu? E eu, quando menti envolvendo, olha, eu vou ter que ir pro escritório, eu vou ter que fazer uma audiência pro meu sócio, porque a mãe dele tá doente. Eu pedia perdão a Deus e eu lembrava, um dia ela ficou doente mesmo. Então, quer dizer, é uma mentira que... Você entendeu? Um dia realmente ela ficou doente, não faz muito tempo. Então, às vezes acontece isso. Porque eu não consigo. Eu não consigo sustentar. Tá certa. Eu Coisa entendo. que um mentiroso contumaz... Um mentiroso patológico, ele é pós-graduado. É pós-graduado. Né? Ele mente. A vida dele é uma mentira. A vida dele é né? uma mentira. Ele vive uma mentira. E ele acredita na mentira dele. Acredita. Né? Acredita. Então, realmente, isso tem um nome, eu queria lembrar. Não é mitomaníaco? Não sei. Doença. Eu acho que é alguma coisa... Não me lembro agora o termo exato. Mas a pessoa, ela acredita de um jeito que ela se vê na situação. E aí... ela leva aquilo o resto da vida. Ela é capaz de contar para os netos aquele episódio que ela mentiu. Nossa, você leu meu pensamento. Eu outro dia fui almoçar com a minha mãe, com os meus filhos, e a minha mãe falou... Minha mãe sempre foi uma pessoa muito insegura, né? Assim, muito acomodada. Tá tudo bem, é o jeito dela, né? Mas ela mandou uma, que assim, quando a pessoa chega a ser vó, ela começa a contar umas mentiras, né? Fala que nunca bateu. A minha mãe esquece que me bateu. Sua mãe não fala que nunca direto. bateu? Minha mãe fala batia direto, me beliscava. Nossa, minha mãe me puxava pelos cabelos. Nunca bati em vocês. Eu e minha irmã, a gente chora de rir. Mas essa era uma coisa que envolvia, inclusive, o caráter do meu pai. Aí eu não deixei passar. Porque também é muito chato você falar, não, é mentira, você tá mentindo. Ela falou assim, não, o seu avô não me deixava dirigir na estrada. Aí ele era muito machão. Fala pros meus filhos isso, que meu pai era muito machão. Se tem uma coisa que meu pai não era machão. Se tem uma coisa que meu pai não fazia, era impedir minha mãe de fazer qualquer coisa. Ela não fazia porque ela não queria. Porque ela é acomodada, porque ela tinha medo. Porque ela é a escolha dela. Então, olha só, pra esconder... Né? Isso não é porque ela esqueceu. Minha mãe tem 78 anos, ela tá ótima fisicamente, emocionalmente. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E aí eu olhei pra cara dela assim, mas só de eu olhar pra cara dela, ela já fez... E é engraçado, porque aí o mentiroso, ele não olha pra você, entendeu? Ele olha pra outro lugar. Porque eu olhei pra cara dela, eu falei assim, ai, Senhor, deixa passar, não deixa passar. Eu falei assim, não, mas não tá certo. Eu não quero que os meus filhos escutem isso. Né? Eu não quero, porque não é verdade. E aí você corrigiu. E aí eu falei, mãe, não é verdade isso. Ela, não, mas é que ele não gostava. Eu falei, também não é verdade. Ela foi mudando, né? Eu falei, também não é verdade isso, né? Ela, não é verdade. Eu realmente, eu que não queria. Eu sempre fui muito acomodada. Ainda bem.
tá tudo bem. Tá tudo certo e não tem nada errado nisso. Ok, agora não joga pra conta do meu pai, que não tá nem aqui, né? Então é assim, é maldade, é uma pessoa horrorosa, malvada. Não. Só que com uma mentirinha dessa, você compromete o caráter da outra pessoa. Muitas vezes, Como é que você fala pros seus netos, né, uma coisa que não é verdade, que é só pra se defender? E se defender do quê, né? Quê? Porque ninguém tá sendo acusado de nada. Essa questão que a própria pessoa se acusa. O meu irmão disse que a minha mãe realmente esqueceu. Eu falo, Fernando, não é possível, que a mãe esqueceu tanto que ela me batia. Não é possível. Porque a minha mãe, uma vez, ela me colocou e me enfiou dentro do guarda-roupa. Ela pegou a minha cabeça e me enfiou dentro do guarda-roupa. Eu não acreditei. Aqueles guarda-roupas antigos. O que você fez pra me nem me lembro, né? A minha mãe, às vezes, ela me levantava do chão pelos cabelos. Eu tinha cabelo comprido, ela me levantava. Quer dizer, gente, tá tudo bem. É como a gente foi educado e eu dei certo. E não ela tô deve ter reclamando. sido educada assim também? Não, acho que não. Não me parece. Minha mãe foi temporão, acho que não. Então, eu acho assim, pode até ser, não sei. Mas eu acho que não me parece. Mas veja, deu tudo certo, mãe. Tá tudo ok, né? Se eu traumatizei, já resolvi na terapia. Mas falar que não me bateu... Gente, né? Então, e ela esqueceu? Não, mas dizem que quem bate esquece. Bom, quem isso é verdade. Não esquece. Talvez não seja mentira, seja esquecimento. Mas você sabe que eu esqueço de algumas. Porque às vezes eu ligo para uma prima minha, uma prima querida, que não é parente, assim, de sangue, a Estela. E eu falo, às vezes eu ligo, Estela, você lembra de algum episódio que... Às vezes vinham uns flashes, quando eu estava tentando fazer alguns resgates de memória, e eu, né, com os meus vários HDs externos, né, porque eu tenho meu sócio, minha prima, que a minha memória realmente... o Rafael. O Rafael é o seu maior HD. E aí eu falo, Estela... Você lembra de uma vez que a minha mãe... Aí ela lembra, ela fala, nossa, eu lembro, eu ficava tão assustada, porque a Mary, que ela chama de Mary, ela gritava. Eu falei, então não tô louca, né? Porque... E eu falo, minha mãe não lembra de nada disso. Eu acredito que possa até ser não lembrar. Alguns esquecimentos convenientes. Não sei. Mas... Também vai mentir? Será que ela tem a intenção de mentir? Talvez ela queira realmente esquecer. É algo que ela... vê hoje com outros olhos e que ela fala, caramba, não quero lembrar que eu fiz isso. Ou talvez, eu tô pensando, ou talvez seja exatamente nessa linha do quem bate esquece. Porque aquilo não foi importante pra ela, foi importante pra você. Mas não foi importante pra ela. Então passou, esqueceu. É verdade. Mas é complicado. Né? Agora, uma coisa que você falou do mentiroso, que quando ele é pego, ele vai tentando arrumar justificativas, né? É engraçado isso. Vai diminuindo. Também. A gente vê muito isso em processo, né? Sim. Você argumenta, a parte vem contra-argumentar, você desmascarou ela já numa inicial. Ela já vem ali na defesa, tenta se esquivar, achar uma justificativa para mentira. Aí você vai, bate a réplica nela, né? E aí fala, não, tá aqui, você desmascara mais. A pessoa vai ficando, né? E ela, às vezes a visão dela porque tem mentiroso que a visão é vesga, né? Então ele não consegue fugir muito. Tem outro que consegue... Não, porque o cara acredita. Eu conheço pessoas que acreditam naquilo. O cara acredita na mentira. Então é muito louco. E mente e prejudica, né? E prejudica. Tem gente que prejudica. Na minha concepção, não existe mentira boa. Mentira útil. Prejudica. Né? Até eu contei já pra você essa história. Quando meu pai ficou doente, meu pai teve leucemia. E ele disse pra mim, eu morava longe, estava com um filho pequeno. Ele disse pra mim que era uma anemia profunda. E aí, ninguém morre de anemia, né? Normalmente não, né? Então, quer dizer, como é que aquilo já virou uma doença? Eu fiquei tão revoltada quando eu soube, com ele, né? E aí, coitado, né? O cara já estava passando por uma super provação, já estava sendo uma coisa super difícil. Foi a forma como ele encontrou de lidar com aquilo, mas eu fiquei com raiva. Né? Por que mentiu pra mim? Mas eu acho que eu não tava com raiva dele, eu tava com raiva da situação e tal, e tal, e tal. E hoje em dia, olhando pra trás, eu entendo tudo. Mas assim, não faça isso com as pessoas. Mas é que o fulano não tinha capacidade pra entender. Se aconteceu com ele, é Deus, que é o que a gente acredita sempre. É isso aí. Se aconteceu com ele, ele tinha capacidade pra entender, sim. Eu não entendo essas mentiras. Acho que as mentiras mais difíceis de você entender, né? É a mentira no relacionamento. Sim. Por que a pessoa mente? Você botou uma arma na cabeça dela pra ela ficar com você? Você obrigou ela a estar com você? Ela te escolheu.
Você também escolheu. A hora que não fica bom, né? Você tem duas chances. Ou você chama para uma conversa e fala, olha, a gente vai ter que readequar isso. Afinal de contas, é difícil mesmo, né? As pessoas se juntam, pessoas de famílias diferentes, como a gente já falou aqui, né? Com vidas diferentes, e elas, de repente, resolvem caminhar juntas. Muitas vezes, elas vão se atritar. E aí, ou você chama a pessoa e fala, olha, a gente vai ter que rever isso porque não tá legal. Ou se para você tá insustentável, você fala, olha, para mim, deu, né? Não há necessidade de você mentir. Ter um relacionamento duplo, por exemplo, enganar, né? Porque saiu com outro, porque saiu com outra. Eu acho que essa mentira, ela é uma mentira que ela faz mal por diversos aspectos. Ela magoa, né? Ela traz muita tristeza. Você começa a colocar à prova quem é aquela pessoa, que às vezes tá com você há anos e de repente faz uma galhofada dessa, né? Caráter. E aí você começa a pensar, caramba, e aí até vem aquela frase que todo mundo fala, né? Você só conhece com quem casou a hora que divorcia. Porque você vê uma pessoa que você não conhecia. Então, eu acho que a mentira dentro de um relacionamento, e não só homem e mulher, dentro de uma família, né? Num relacionamento entre amigos. Família. Isso eu não entendo. Porque eu acho que você tem liberdade para falar, olha, não tô feliz com você. Né? Você me decepcionou com o que você fez. Numa amizade também, olha, não gostei do que você fez, da forma como você agiu. A melhor coisa é você abrir o seu coração e dar a chance para a pessoa falar, olha, me desculpa, né? Porque ter essa humildade de reconhecer o erro, de falar, olha, eu não pensei, foi intempestivo o negócio, né? Eu lembro de uma relação que eu tive antes do Rafael, que eu conhecia, eu estava há 6 anos já com a pessoa, uns 5 anos, e eu percebi. Eu fui numa festa com essa pessoa e eu percebi num cruzar de olhar ali que essa pessoa ela olhou diferente para uma moça, né? Meu namorado olhou e eu olhei para a cara dele na hora, né? Eu falei, nossa, né? Bem amiga ela, né? Te olhou diferente e não parou nem para te dar um beijo? Porque eu vi que olhou diferente, mas passou. Aí fiquei lá com ele na festa e tal. Quando ele foi me deixar em casa, eu falei para ele, você sabe o que eu mais odeio num relacionamento, não sabe? E aí ele falou, sei. Eu falei, o que é mesmo? Ele falou, mentira. Eu falei, então tá. Então, eu só vou te perguntar uma vez, porque você sabe que mentira tem perna curta. E você responde, eu não toco mais no assunto. Você teve alguma coisa? Eu tinha viajado com os meus filhos de navio fazia alguns meses, e ele tinha ficado. Eu falei, você teve alguma coisa? E eu sabia que tinha tido uma festa da empresa durante essa minha viagem, que ele havia ido. Eu falei, você encontrou essa moça naquela festa da empresa? Você chegou a ter alguma coisa com ela? Enfim. Aí ele olhou para mim dentro do carro e falou, não. Eu falei, então tá bom. Então, boa noite, dei beijinho, fui deitar. Ele tinha o hábito de chegar em casa e me ligar avisando que havia chegado. Aí ele me ligou, né? Assim que chegou em casa. Aí eu atendi, ele falou assim, cheguei. Eu falei, tá bom, dorme com Deus. Ele, não, peraí. Aí eu falei, Aí eu falei assim, quando e onde? Porque com quem eu já sei. Aí ele falou assim, lá na festa aconteceu. Bom, ele acabou confessando. Aí ele falou assim, eu contei a verdade. O que você vai fazer com essa verdade? Eu falei, eu vou pensar esse fim de semana. O que eu vou fazer, né? Ele falou, você sempre falou pra mim que se você pegasse na mentira, você não ia perdoar, mas você não pegou, porque eu falei a verdade. Ele inteirou isso. Eu falei, tá tudo certo, eu vou pensar. Passou o fim de semana, aí a gente conversou na segunda-feira, eu falei, olha, eu tô com uma carta aqui na manga. Falei, tá tudo bem. A gente conversou, perguntei, escuta, foi realmente, né? Você tem alguma dúvida sobre a nossa relação? Enfim, foi uma coisa tivemos pontual, uma conversa. Claro. E Kiki, de boa. As coisas são complexas. Sim. Precisam ser analisadas. E a gente, por isso que eu não julgo ninguém que perdoou a traição. Porque foi uma coisa pontual, pulou uma cerca, a nega era gostosa, e era mesmo. Toda a justificativa do mundo, né? Às vezes dá o tesão, claro, acabou. okay. Ele não quer se relacionar com ela. Ele só queria comer, ela só queria dar. Tá tudo certo. E aí, fiquei com a cartinha na manga. Relacionamento seguiu ainda, terminou não por isso. Então, veja,
Isso, eu acho que ele me conhecia tanto, e isso pra mim, ele contar a verdade foi a prova de que ele queria manter o relacionamento. Isso é legal, isso é legal. Porque ele falou, vou correr o risco de ela me dar um chute na bunda, mas eu vou falar a verdade pra ela. Isso é legal, isso né? é legal. E aí, foi uma história que... Então, isso que eu falo, a mentira, ela é muito pior nas relações, assim, eu acho. próximas. Não, mas principalmente nas relações amorosas. Porque com família, com amigo é mais fácil. Nas relações amorosas é mais difícil. E existe aqueles que falam assim, mas o cara trai e tal, vergonhosamente. A gente já falou de traição, mas é que esse assunto voltou e como, nunca se exaure. E aí o cara, né? Trai e depois conta e fala assim, mas aí eu tô sendo sincero. Eu falei, não, mas entendeu? Né, a questão não é o ser sincero ou não ser sincero. Em algum momento você mentiu, em algum momento você traiu os nossos combinados, né? E aí sim, a gente precisa analisar e pra frente. Isso, o combinado, porque eu tinha isso combinado com ele. Combinado não é caro. Eu tinha isso combinado com ele. Você é livre. Você não tá amarrado comigo. Você é livre, mas eu tenho o direito, e você deve ser leal, e me falar, olha, pisei na bola, né? Eu tenho o direito de saber, porque aí é minha escolha também. E eu tenho o direito de escolher, exatamente. É minha escolha, se eu fico ou se eu vou. É isso. Então, isso era um combinado entre nós. Então, ele cumpriu o combinado, e eu falei isso pra ele. Isso é uma coisa que pesou muito pra eu, além do que eu gostava dele, óbvio, né? Lógico. Porque se eu não gostasse, teria sido a oportunidade que eu precisava pra... Mas não era o caso, eu gostava. Então, eu continuei, né? Então, eu acho que é isso, é o combinado. Né? Vamos quebrar o combinado? Mentindo? Eu ainda sou bem contra a mentira, assim, de uma forma geral. Mesmo que você se sinta inseguro, a verdade liberta, eu acho. Acho que a verdade salva, a verdade liberta. Existem formas de você dizer a verdade, você não precisa vomitar, né? Realmente, tem gente mais sensível, tem gente menos preparada, tal. Mas a verdade é a verdade. Não, e tem o seguinte também, né? Quando você começa a agir de acordo com os seus princípios, fica fácil falar a verdade. A verdade não vai machucar nunca. É claro. A verdade vai ser algo natural. Porque quando você para pensar que você não quer pro outro aquilo que você não quer pra você, né? Então pensa você fazendo aquilo. Né? Eu tenho tentado cada vez mais me colocar no lugar do outro. É difícil. Né? É difícil porque a gente tem os nossos princípios, mas tudo bem, eu me coloco no lugar do outro com os meus princípios, com a minha vida, com as minhas escolhas. Eu me coloco na situação do outro. Exatamente. Não é nem no lugar. No lugar não é a palavra certa. Eu me coloco na situação. Se fosse eu, nessa festa, olhando um gostoso, né? O meu namorado... Ele, olha, eu só vou dar pra outro cara. Eu acho que talvez eu desse uma avisadinha. Mas eu acho que... Do jeito que eu conheço, você faria isso. Mas, aquela coisa que não dava pra segurar, né? Então, talvez eu fizesse. Talvez eu fizesse. Não dá pra julgar. Então, e as não dá pra pessoas julgar. têm esse hábito de exigir do outro que elas não são capazes de cumprir. Imagina, né? eu ia pensar, quando que esse gostoso vai dar bola pra mim de novo? Quando que eu vou ter chance de estar com essa delícia no mesmo lugar, desacompanhada, ele olhar pra mim com esse jeito maravilhoso, quero te engolir. Pô, eu vou falar, gente, eu não vou perder esse negócio. Então, quer dizer, é você se colocar no lugar do outro. Então, será que eu faria? Talvez eu fizesse. E talvez eu quisesse que ele entendesse que foi uma coisa pontual. E eu sendo como eu sou, claro, né? Agora, tem coisas que eu jamais, né, ia querer que fizessem pra mim. Como isso que esse parente, né, essa pessoa muito próxima fez com a minha família, né? Eu jamais faria isso com a família dele. Então, tem coisas que... E quando você começa a nortear a tua vida pelas tuas escolhas e pelos teus princípios, fica fácil falar a verdade. Eu acho que é fácil. Acho que, repito, já falei umas 3 vezes, acho que existem formas, né? Quando uma amiga querida pergunta, tô gorda, e a pessoa tá, você vai falar, não, você tá magra, você tá ótima. É que coisa gorda é coisa pra mulher, né? É assim, um exemplo bobo, mas assim, olha, realmente, você deu uma engordadinha, mas olha, conheço esse cara aqui, vai nesse meu médico, vai não sei o quê. Agora, você não vai falar, não, você tá ótima, não. E a mulher não tá. Não tá. Entendeu? Isso não é nem amor. E às vezes eu até falo pra pessoa, sabe o quê? Eu falo, você tem certeza que você quer que eu fale? Às vezes eu pergunto, posso falar? Você vai ouvir? Você tá disposta? Porque às vezes o que eu vou falar não é o que você quer escutar. Isso também é importante. Às vezes é melhor não perguntar. Então, quem pergunta as coisas pra mim sabe que corre esse sério risco. E às vezes hoje eu sou delicada, uma mulher melhorada, fina. E eu pergunto, fofinha,
tem certeza? Você quer que eu dê a minha opinião? Você quer que eu fale de verdade o que eu acho? Então tá. Se a pessoa falar, eu quero, então tá bom. Claro que eu vou falar com delicadeza hoje, né? Sim. Claro, eu vou falar com delicadeza, mas eu vou falar. E vou falar no meio da minha fala várias vezes. Me desculpa, olha, desculpa se você entendeu mal. Vou tentar, mas eu vou falar, né? Porque eu acho que é isso. A pessoa perguntar, a pessoa se olha no espelho. Ela se vê. Então, se ela fala, meu, eu tô gorda, e ela tá, porque ela tá vendo que ela tá, e eu tô vendo que ela tá, e aí ela pergunta pra mim, você acha que eu estou gorda? Né? Primeiro que uma pessoa pergunta, você acha que eu tô gorda? Aí eu vou falar, olha, talvez essa roupa não esteja contribuindo com você. Exatamente, claro. Né? Talvez você não esteja gorda como você tá se vendo, mas essa roupa não ajuda. Você não acha que com uma roupa... Então, tem jeitos, isso não te né? favoreceu. Obviamente. Exatamente. Um exemplo pequeno, bobo, minúsculo, né? E tal. Mas como... E milhões de outras coisas. Assim. Eu evito mentir por uma série de motivos que me fazem bem. E eu fico muito feliz quando eu consigo. É. Mas eu sei que as pessoas... Não é todo mundo que é assim. Não julgo também. Não. Todo mundo mente, Todo Kiki. mundo mente, todo né? mundo mentiu, todo mundo vai mentir. A questão é, aonde entra essa mentira, de que forma ela é colocada, pra quê, qual o intuito, né? Então, tudo isso eu acho que tem que ser pesado. Porque não cair nunca naquela mentira doente, paranoica, contumaz, né? O mentiroso que é alucinado. É, alucinado. Acho que a palavra é Alucinado. Aí já é patológico. Aí já precisa tratar, né? isso Porque mesmo. tem alguma coisa errada. Diz que não tem jeito, né? O narcisista não tem cura, diz que as vítimas que têm que se curar. As vítimas Mas não é só que o têm- narcisista Não, que não mente, é, né? não é só, Tem um imagina. mentiroso mesmo. Tem até um filme engraçado que o cara só fala a verdade, com aquele Jim Carrey. É engraçado aquilo. ela Acho que chama lembra O o nome. Mentiroso, É o nome em isso, português. acho que é isso mesmo. E aí acontece não sei o que e ele só fala a verdade. Só que daí é uma verdade sem filtro. É uma verdade sem filtro, né? é. Que também, obviamente, que ela chega não a ser é o caso. ácida, é né? ácida, né? Ela é ácida. É dura, é desnecessária. É. Então, acho que tudo a gente precisa refletir, como tudo na vida precisa ponderar pós e contras, né? Quem está envolvido, em que momento, de que pensar forma. antes de falar, né? Pensar antes de falar é uma grande dica, Sabe como qual diria é o Carlos. Não, sabe qual é a minha técnica? Como eu sou ariana, pra mim pensar antes de falar é dificílimo. Se eu conseguir engolir a saliva 2 vezes, eu já pensei. Então, se você falou um desaforo pra mim, alguma coisa, eu fico. 1, 2. Aí eu já... Consigo raciocinar. Agora, porque senão... Então, a minha técnica é engolir a saliva. Tem gente que consegue pensar contar até 3, até 5, até 15. Eu engulo literalmente a saliva. Mesmo que eu não tenha... Eu faço espuminha na boca e engulo a saliva. Tem umas técnicas, né, de meditação, Tem, de respirar. É que assim, às vezes a gente não lembra de lembrar da Então. coisa. Mas é importante, tudo é treino, tudo é prática. É. E a gente ficaria falando até o mês que vem. Mas já acabou o nosso acabou o nosso tempo. Faz tempo. Então vou Entendi. encerrar. Vamos Tá certo, vamos aqui. esperar vocês. O que é que vocês... Conta pra gente aí o que vocês pensam sobre mentira. Se já foi vítima de uma grande mentira. Se já mentiu patologicamente, que a gente quer Tem saber. que tratar se é patológico, hein? Vai tratar. Tudo com tratamento. Tá certo? Obrigada, até o próximo. Beijão, até a próxima.